Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a ScienceFlix e a gente vai dar início ao módulo 2 do curso de atualização em treinamento de força. Então, nesse módulo 2 vai ser discutido os testes, de avaliação neuromuscular correspondentes à avaliação e prescrição, do treinamento de força. Então, tem como título aí o módulo 2, avaliação neuromuscular, quais testes de fato são confiáveis. E esses mesmos autores, eles foram um pouco mais longe, eles dividiram, fizeram uma nova meta-análise, dividindo os sujeitos entre sujeitos fortes e sujeitos fracos. Então, quando a gente vem para essa divisão, o que a gente pode notar? Que para os sujeitos classificados como fortes, e para esses sujeitos, alta intensidade no aquecimento é melhor, ou seja, aquelas intensidades entre 85% e 100% de um RM, que foi o que a gente viu lá no vídeo. Para os sujeitos fracos, tanto faz alta intensidade ou moderada intensidade. Se a gente pensar em risco, ou de adaptação, ou facilitação do sujeito realizar o aquecimento, um cara que é destreinado ou com baixo nível de força, a minha sugestão é que trabalhasse com moderada intensidade, 60 a 85% de um RM, certo? Em relação à amplitude, para ambos, tanto para os fortes quanto para o fraco, amplitude reduzida de movimento. Então, no agachamento seria um half squat, por exemplo, a 90 graus para fazer o aquecimento. Se for para o supino reto, seria trabalhar com metade da amplitude do movimento, em vez de trabalhar com a barra encostando no peito. Isso para o aquecimento, ok? Nos intervalos de descanso, para o cara que é forte, classificado como forte, intervalos entre 5 a 7 minutos terão um efeito maior. E para o cara que é fraco, o intervalo aqui, maior do que 8 minutos, foi o intervalo que otimizou mais o desempenho neuromuscular subsequente. E quando a gente classifica aqui o volume de aquecimento, para o cara que é forte, somente uma série já gera um efeito positivo. E o cara que é fraco, ele precisa de 2 séries para gerar um efeito positivo. Então, basicamente, o cara que é fraco, ele precisa de maior volume, com menor intensidade e maior intervalo entre o aquecimento e o início da sessão, ou entre o aquecimento e o início do teste neuromuscular. E para o cara que é forte, ele precisa de maior intensidade, menor volume e menor intervalo de descanso. Então, o avanço que o Lawrence States colocou aqui foi trabalhar e mostrar para a gente que diferentes configurações de aquecimento devem ser utilizados quando se tratam de diferentes níveis de força muscular. Então esse aqui é um vídeo exemplificando o que a gente chama de agachamento, uma amplitude migué. Então você pode observar. Bom, vamos imaginar que você não vai fazer teste 1RM, você não consiga estabelecer aqueles critérios lá para fazer o teste de predição de 1RM. Léo, existe alguma outra forma, outro estratégia para eu conseguir identificar o valor de 1RM? Sim, tem. Por um aplicativo chamado MyLift. Esse é um aplicativo lá criado pelo grupo do professor Carlos Balsanobre Fernandes, em que ele comparou, eles conseguiram criar um aplicativo comparando o valor identificado de um RM no aplicativo com o valor real de um RM. Então, basicamente, o que esse aplicativo faz é mensurar a velocidade de execução da repetição. Então, para isso, o sujeito tem que realizar a repetição na maior velocidade intencional possível na fase concêntrica, certo? E para se chegar ou se estimar o valor de um RM, são necessários os incrementos de pelo menos 4 cargas. Então, são cargas submáximas, ou seja, cargas inferiores ao valor de um RM do sujeito, em que você coloca a carga, pede para o cara fazer 2 a 3 repetições em máxima velocidade, dá um intervalo ali de 2 a 3 minutos, novamente aumenta ali um pouco mais da carga, pede para ele fazer mais 2 a 3 repetições em alta velocidade, mais 2 a 3 minutos de intervalo, aumenta a carga novamente e faz isso de forma sucessiva até ter 4 incrementos de carga para esse teste. E todas as séries desse teste você vai filmar com o aplicativo. E por dentro do aplicativo você vai identificar onde que é o ponto inicial do movimento, seja, no caso do supino reto, por exemplo, seria a hora que a barra está encostada aqui no peito.
e aonde que é a fase final, que seria a fase final da fase concêntrica, né? Que no caso do supino reto seria quando o sujeito estiver com o braço esticado. No caso do agachamento, seria quando o sujeito estivesse com o joelho esticado, né? Então, em seguida, o aplicativo ele calcula as velocidades e faz uma reta de regressão para poder fazer a estimativa do valor de um RM. Então, na prática, como é que funciona? Esse aqui é um vídeo exemplificando aí como é que funciona esse teste realizado pelo aplicativo MyLift, teste de predição de um RM. Eu vou parar aqui daqui a pouco o vídeo para vocês poderem olhar. Então, esse aqui é o layout do aplicativo. Aí vem o questionamento, tá, mas isso é para membro inferior. Léo, e para membro superior, como é que seria isso? Existe algum dado, alguma coisa na literatura que apresente qual que seria a melhor zona para trabalhar a potência muscular? Recentemente saiu aí na Sports Medicine, né, um estudo de revisão sistemática com meta-análise para analisar 3 diferentes zonas de intensidade no exercício resistido e qual dessas zonas que produzia maior potência muscular no exercício do supino reto. Então eles dividiram aqui 3 zonas. A zona 1, que seria a zona com intensidades entre 0 e 30% da força máxima. A zona 2, que seria entre 30% e 70% da força máxima. E a zona 3, que seriam cargas correspondentes aí a igual ou mais do que 70% da força máxima. E baseado aqui na revisão sistemática, com meta-análise, foi possível incluir 11 estudos, né? E com esses 11 estudos eles criaram o Forest Plot, que são esses 3 gráficos aí, em que a gente pode analisar a comparação da zona 1 com a zona 2, da zona 1 com a zona 3 e da zona 2 com a zona 3, certo?